Olá pessoal, nossa aula hoje é de História e como vocês podem ver, nós vamos falar sobre a independência do Brasil, que foi um dos acontecimentos mais importantes da história do nosso país, marcando o fim da dominação de Portugal sobre o território brasileiro. Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara para governar o Brasil como príncipe regente. A corte portuguesa começou a exigir a volta do Dom Pedro a Portugal para concluir os seus estudos. Muitos representantes das províncias pediram a Dom Pedro que eles ficassem no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse a sua famosa frase: "Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, então estou pronto. Diga ao povo que fico." E essas palavras ficaram registradas em uma carta que o Dom Pedro encaminhou para o pai dele, Dom João VI, no mesmo dia, 9 de janeiro de 1822. E esse dia passou a ser lembrado como o dia do fico. Com essa decisão do Dom Pedro de ficar aqui no Brasil, houve uma revolta muito grande em Portugal. Então veio várias esquadras vindo de Portugal para atacar o Brasil com a finalidade de levar o príncipe para o país dele de origem, Então foram várias lutas e tudo. O que aconteceu? No ano de 1822, ele escreveu um manifesto defendendo a independência do Brasil, Dom Pedro, e ele enviou para Portugal. Após analisar a situação no Brasil, foram encaminhadas a Dom Pedro despachos vindos de Portugal e cartas de José Bonifácio e da dona Leopoldina, porque eles queriam muito que ele voltasse para Portugal. Então, o que aconteceu? Às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro recebeu essas cartas no dia 7 de setembro de 1822. E quando ele leu esse decreto, quando ele leu essas cartas, Dom Pedro percebeu que chegava a hora dele agir. E nesse momento ele voltou-se para a comitiva e a guarda que estava diante dele e disse: "Camaradas, as cortes de Lisboa querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declara já a sua independência. Estamos definitivamente separados de Portugal." Foi o que ele falou. Então ele prosseguiu. Ele levantou a espada dele e ele disse bem alto, falando solenemente: "Independência ou morte." Depois que Dom Pedro deu o grito no rio Ipiranga, no riacho do Ipiranga, ele foi para São Paulo e ele foi recebido pelo povo com muita euforia. Ao proclamar a independência, o Dom Pedro ele se tornou o primeiro imperador do Brasil. E após proclamar a independência do Brasil, Dom Pedro enfrentou resistências de várias províncias que eram feitas ao governo de Portugal. Com a proclamação da independência, o Brasil deixou de pertencer a Portugal, podendo criar suas próprias leis, não estando mais dependendo dos interesses do governo português. O Brasil passou a ser uma monarquia, que é uma forma de governo em que o poder é exercido pelo rei ou imperador, no caso, o Dom Pedro,